Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Adalberto. Nós somos um grupo sobre o tema Os princípios do processo eletrônico. E nesse caso, eu vou fazer uma introdução e a conclusão desse trabalho. Meu nome é Zaniel Trindade Oliveira e eu vou começar aqui a falar sobre o assunto, que vai introduzir a fala dos meus colegas posteriormente. Primeiramente, nós temos que saber o que é processo eletrônico para depois exemplificar os princípios do processo eletrônico. E eu tenho aqui uma explicação muito breve sobre isso. Bem, até a explicação é até histórica. Por quê? Lá em 1990, nós vamos ter o boom da internet. E a internet só vai chegar no Brasil em 1988. Com isso, com essa globalização, nesse caso, a gente vai sair de uma parte de papéis para ir para a parte dos digitais. Então o direito ele vai evoluir junto com as ciências globais. O direito não vai apenas ficar nessa parte arcaica em si. Até porque significa que com a internet sendo globalizada, chegando em várias pessoas que anteriormente moravam, por exemplo, no interior e não poderiam ir num fórum ou achar um advogado mais próximo, você tem assim uma democratização do acesso à justiça. E isso se trata o processo eletrônico. A democratização do acesso à internet e, posteriormente, o acesso conclusivo à justiça. Conclusão. Muito obrigado a todos. Olá a todos, meu nome é Gustavo Henrique Garcia Lopes e, o meu grupo é o grupo 9 e vai se tratar sobre os princípios do processo eletrônico, princípio do processo eletrônico. A minha parte é referente ao princípio da conexão. E o que seria o princípio da conexão e o que ele se refere, qual é a característica dele? Bom, o princípio da conexão, ele basicamente diz que tudo que está na rede, pode ser usado como prova judicial. E isso, tem duas vias principais onde isso pode ser usado, na prática. Primeiramente, o indivíduo ele pode ter postado conteúdos referente a crianças, em sites suspeitos. As pessoas, os investigadores lá, a investigação no caso, chega lá, acha, junta tudo e vê que foi ele mesmo. Aquilo pode ser usado como prova judicial, não somente coisas físicas, como antigamente, que, por exemplo, eram documentos, esse tipo de coisa, ou, espionar o cara, não. Hoje em dia, pode achar provas em redes sociais, e-mail, entre outros processos eletrônicos em geral. E a segunda é basicamente ligada a isso, que é o processo mais inquisitivo, em que o juiz, como ele tem uma grande quantidade de informações, de dados online, ele em geral, ou melhor, o importante, o processo eletrônico e a subvertente dele, o processo de conexão, sim. Ele é muito importante, pois ele é um pilar fundamental do direito digital, da era digital que nós vivemos hoje. Já que ele traz uma modernização para o processo judicial em si, como já explicado concretamente, como pode ser feito, através de um processo que ele busca as provas mais amplas, assim, em forma mais ampla, dinâmica, e facilita a próprio processo de justiça, uma vez que as provas digitais elas são mais fáceis de se conceber, de conseguir, do que provas físicas, que tem que ter um planejamento melhor para conseguir, digamos assim, não. Enfim, essa é a minha parte. Obrigado a todos e é isso aí. Olá, meu nome é Camila Silveira e eu vou explicar mais sobre os princípios da publicidade e da eficiência no ramo do direito digital. O princípio da publicidade no controle social e a fiscalização das decisões judiciais. Em termos práticos, isso significa que, salvo exceções legais, como casos que envolvem sigilo ou proteção de dados sensíveis, todos os atos processuais devem estar acessíveis ao público. No ambiente digital, essa transparência ganha ainda mais força, já que os processos de decisões podem ser disponibilizados em plataformas online como o PJE, permitindo então que cidadãos, instituições e órgãos competentes acompanhem os procedimentos de maneira ágil e acessível. Essa abertura reforça o direito de acesso à informação e confiança da sociedade no sistema jurídico, criando um canal direto para o controle social e fiscalização.
Já o princípio da eficiência reflete o esforço por modernizar e otimizar o sistema jurídico através da tecnologia. O objetivo é reduzir o tempo de tramitação dos processos responsável e econômica dos recursos públicos, trazendo benefícios não só para o sistema judicial, mas para toda a sociedade. Quando os princípios da publicidade e da eficiência trabalham em conjunto, o resultado é um sistema jurídico mais transparente, ágil e confiável. Então, no contexto do direito digital, esses dois princípios não apenas tornam o acesso à justiça mais prático, mas também transformam a maneira como a sociedade se relaciona com o sistema judiciário, promovendo uma justiça moderna, democrática e acessível. Bom, então esses fundamentos, eles representam um avanço significativo na construção de um sistema jurídico capaz de atender às demandas de uma sociedade cada vez mais conectada, equilibrando a transparência, a celeridade e a responsabilidade. Hoje eu vou falar sobre de alguns princípios fundamentais do direito digital no contexto do processo eletrônico. São eles o princípio da segurança e o princípio da acessibilidade. O princípio da segurança ele é um alicerce essencial para a proteção da integridade e confiabilidade dos dados processuais. E no ambiente virtual, a segurança da informação ela é indispensável, ela é super importante para garantir que todas as partes que estão envolvidas no processo consigam confiar no sistema. Até por causa que é necessário que haja ferramentas como certificados digitais, ferramentas de criptografia, para que sejam identificadas as partes. Então, assim, vai conseguir assegurar a autenticidade e a confidencialidade de todos os dados, né? Os mecanismos, eles são totalmente indispensáveis para prevenir que aconteçam qualquer tipo de fraude, invasão, uma intervenção que vá atrapalhar o trâmite processual e assim ele vai ser conduzido na maior integridade, né? O princípio da acessibilidade ele vai destacar a importância de que o processo eletrônico, né, e os avanços de infraestrutura digital no Poder Judiciário acompanhem a viabilidade deles e em acesso a quem precisa acessar eles, né? No caso, como é previsto no artigo 5º da Constituição, né, no inciso 25, é garantia direito a todos que tenham acesso ao Poder Judiciário. Então, a tecnologia tem que estar totalmente envolvendo em todo um processo e também ele quer garantir um equilíbrio, ele quer garantir inovação, segurança e também inclusão, que é algo totalmente importante para que o avanço não se desprenda da realidade social existente. Olá, me chamo Daniel do Carmo, vou dar seguimento à nossa apresentação, falando sobre outros dois princípios que nós consideramos relevantes dentro do contexto do direito digital. São eles a autonomia e a cooperação. Primeiro eu vou explicar o que é cada um deles, logo em seguida como eles atuam em conjunto dentro desse universo digital. O primeiro deles, a autonomia, é um princípio que ela vai se derivar de um outro digital. Cada indivíduo é e deve ser capaz de tomar as suas próprias decisões, as suas próprias ações ali dentro de determinado ambiente. Ou seja, tudo o que ele for decidir fazer ou deixar de fazer, o limite da sua interação social com determinado indivíduo ou com uma comunidade, ele vai se basear no seu próprio consentimento e na sua própria liberdade. Então, nós estabelecemos um certo princípio de liberdade de consentimento individual. E isso está ligado até mesmo à sua própria liberdade de expressão, um certo tipo de liberdade de expressão. Por outro lado, o princípio da cooperação, ele vai estabelecer ali entre todos os atores um certo tipo de responsabilidade solidária. Ou seja pessoa física, seja uma pessoa jurídica ou até mesmo Estado, todos eles atuam em conjunto para garantir que dentro daquele ambiente haja um ambiente seguro e um ambiente ético. Ou seja, assim como nós temos de forma o direito, as normas de forma do mundo, digamos assim, real, nós vamos ter ali um certo tipo de garantia para que a sua liberdade
o princípio da autonomia da vontade seja exercido. Boa noite a todos, meu nome é Antônio Leandro, sou componente do grupo e eu vou citar, além de tantos outros processos eletrônicos que foram comentados pelos nossos colegas, né, como por exemplo o princípio da autonomia, o princípio da segurança, o princípio da eficiência, com eles o princípio do código-fonte aberto, o princípio do acesso pela internet e o princípio da escritura. Não necessariamente princípios, né? Mas eles podem, em algumas situações, eles são considerados. Vamos falar aqui um pouquinho de cada um deles. O código-fonte aberto, ele foi instituído lá pela Lei 11.419 de 2006, e essa lei é onde que o código-fonte dos sistemas ele seja aberto, garantindo a transparência e a possibilidade, além do aprimoramento contínuo dos registros, né, do processo eletrônico como um todo. O acesso à internet, ele diz que o acesso ao processo eletrônico ele deve ser feito exclusivamente por lá, pela internet. E isso amplia a acessibilidade e a democratização da justiça, de certa forma. E nós temos, por último, a questão da escritura, que quando levado como um princípio, ele substitui a oralidade. Ele garante a imutabilidade dos atos processuais. E também ele evita dúvidas e evita divergências quanto ao seu conteúdo. Opa, professor, estou de volta aqui, mas nessa parte eu vou fazer a conclusão do nosso trabalho de apresentação, é claro. Depois de toda a explicação dos nossos participantes nesse grupo, nós vimos os princípios, é claro, e nós vimos para que foi feito esse trabalho e por que precisamos saber sobre os princípios do processo eletrônico e por que eles são tão importantes. Bem, eu fiz umas anotações aqui e vamos saber que os princípios do processo eletrônico representam basicamente uma revolução no sistema judiciário, mas não só no sistema judiciário, como no sistema jurídico em si. Então a gente tem essa evolução trazendo diversos benefícios para a sociedade. E com isso, a gente vê que a eficiência, a transparência são alguns dos aspectos positivos que vêm junto com essa evolução. E desse modo, a implementação do processo eletrônico exige uma série de ajustes, como nós vimos anteriormente, porque ele é muito novo, assim como a nossa democracia. Enfim, esse texto, ou seja, nesse texto em si, mas esse vídeo, ele traz alguns pensamentos também. Atualmente nós utilizamos eles, mas posteriormente, provavelmente, deve ser utilizado a parte das inteligências artificiais aí para agilizar os processos eletrônicos. Os desafios da implementação do processo eletrônico. No caso, a gente tem muitas áreas isoladas no próprio Amazonas em si, então, mesmo que tenha um processo eletrônico, essas pessoas que estão isoladas, elas vão ter que ir em Manaus, aqui em Manaus, na capital. Então, a gente tem esse desafio de implementação. O futuro do processo eletrônico, como vai ser futuramente? Vai ser através de inteligência artificial, que vão ver os processos, etc. E os comparativos entre o processo eletrônico e o processo físico. Como eu disse, o processo físico seria os papéis e os processos eletrônicos seriam essa forma de otimização, e de melhora. Assim, do nosso período, e foram bem interessantes, por assim dizer. Acredito que seja a primeira vez que nós temos um debate sobre casos reais envolvendo essa parte digital. Foi um próprio caso que o senhor deu a gente e nos exemplificou e foi apresentado. Eu estive na parte de defesa do senhor naquele caso. Enfim, foi muito interessante. Muito obrigado pelos seus ensinamentos e com isso eu concluo a nossa apresentação sobre processos eletrônicos. Até um outro dia e é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Adeus.